Olá, pessoal, esse é mais um Domingão do Carlão. Domingão do Carlão, que é sempre uma prosa um pouquinho mais longa, uma prosa que é do coração. E eu aqui agora recebo nesse domingo um grande amigo, meu querido Mauro Lúcio Costa, que dispensa qualquer apresentação, porque se você morou no planeta Terra nos últimos 3, 4, 5, 10 anos, você já ouviu falar do Mauro Lúcio Costa. Ô, Mauro, obrigado pela sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão, viu? Ei, Carlão, eu é que agradeço demais, e principalmente com essa apresentação, né? Aí nós ficamos agora igual o Tião Carreiro, diz que morre o homem e fica a fama, e minha fama dá trabalho, né? É isso, um prazer enorme, viu, Carlão? Estar aí junto contigo, estar com você, para a gente poder bater um papo e contar um pouco da história. O Mauro Lúcio Costa, para quem não conhece, o Mauro está lá em Paragominas, um homem que foi para o Pará logo cedo. Ele mora no Pará desde 1982 e ele mesmo vai contar essa história de como é que ele chegou lá no Pará, porque essa história começa com o pai dele e ele aprendeu no lombo como que é bom ouvir o que um pai ativo fala, viu? Ô, Mauro, conta essa história aí para mim, como é que você chegou aí no Pará? Pois é, Carlão. O meu pai comprou a primeira fazenda dele no Pará, em 1976. Eu era muito jovem ainda, tinha 12 anos, e a gente vinha todas as férias, né? Nós vínhamos aqui para o Pará. Em 1982, eu resolvi parar de estudar, e aí eu andava muito levado. E meu pai falou, não, você vai ter que trabalhar. Ele achou que eu tinha parado de estudar e continuava com as mesmas companhias do colégio, né? Então, eu nem estudava e nem trabalhava. Eu queria esses dois, aí, o neném, né? Nem trabalhava e nem estudava. E aí ele me chamou na responsabilidade e me trouxe para o Pará, numa das viagens que nós viemos, e no dia de voltar, ele voltou sozinho e me deixou aqui. Então, isso foi em agosto de 1982. E aí aqui eu fiquei até hoje, sou apaixonado pelo Pará, amo essa terra, gosto aqui demais, crio minha família toda aqui e quero ficar aqui para sempre. Escuta, como é que foi essa história? Porque o seu pai ele cansou de falar para você, falou, vou dar um jeito nesse rapaz aí. Conta como é que foi de verdade essa história. Olha, do meu pai eu tenho algumas passagens com ele, né, e coisas que ele me falava. Ele era uma pessoa muito sábia. E uma das coisas assim que ele conversava muito com a gente, né, dava muito conselho, bastante. Meu pai nunca me bateu, nunca levantou a mão para me bater, mas as palavras dele machucavam mais do que os tapas. Muitas delas eu preferia apanhar do que escutar algumas coisas que ele me falava. Mas eu me lembro de uma vez ele falar para mim, meu filho, você é muito bobo, eu estou pelejando para te ensinar de graça e você quer pagar para aprender. E quando você vai pagar, você vai pagar muito caro. E isso foi uma dura realidade, mas foi. Eu não escutei os conselhos e as palavras dele, né? E realmente eu paguei muito caro para poder aprender algumas coisas que ele queria me ensinar de graça. Mas todos os erros, Carlão, para as pessoas que são antenadas, que querem melhorar na vida, os erros são coisas muito boas, o aprendizado é muito grande. E hoje eu tenho coisa para poder falar que eu aprendi muito mais quando eu errei, muito mais nos meus erros do que nos meus acertos. Uhum. Então, é duro, é caro, mas é um balanço positivo. Ele como é que se diz? Ele cala mais, é igual aquela chuvinha que vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo. O ensinamento no erro
ele cala profundamente na alma, né, Mauro? Isso, o ensinamento do erro, ele dói muito, né? É o que o Uhum. meu pai falava, a gente paga muito, muito caro, né? E quanto mais a gente demora para poder pagar, maior é o preço, né? Então, Entendi. isso tem juros nisso aí. Então, o erro, quando você assume, quando você vê que errou, assume o teu erro e vai consertar, você consegue resgatar muita coisa. O duro é quando que na maioria das vezes, nós sempre transferimos os nossos erros, né? Achamos que tem um culpado. Né? Então, a gente acha que é o governo. O governo, por exemplo, é um dos que é mais culpado. Se o meu negócio não dá certo, eu ponho a culpa no governo, falo que é ele. Né? E isso, quando a gente não enxerga os nossos erros, quando a gente custa para poder enxergar isso, o custo vai aumentando a cada dia mais. Né? Então, eu acho que um grande ensinamento, um grande aprendizado é você assumir que errou e querer consertar isso aí. Ô, Mauro, você vem lá de Governador Valadares e eu queria saber o seguinte: seu pai já era fazendeiro, seu avô também era fazendeiro, como é que é essa história aí da família? O meu pai é de uma família muito humilde, de uma família muito pobre, e ele foi ser fazendeiro em Governador Valadares, isso numa época que as terras lá eram muito baratas, comprava coisa muito barata. Isso me lembra aqui até o Pará, né, no início, na década de 70, década de 80, por exemplo, as coisas aqui eram as terras muito baratas. E naquele tempo, meu pai falava, olha, a terra daqui só vai ter valor o dia que chegar os donos. Ainda não chegaram os donos dessas terras. Então, ele falava que no Vale do Rio Doce, né, onde é o governador Valadares, ele tinha visto o nego trocar pedaços de terra em bicicleta, fazer tudo quanto é negócio. E isso nós vimos aqui também na década de 80, década de 90, as terras serem muito baratas. Então, ao longo dos anos, né, quem foi trabalhando, quem foi ficando, isso aí foi a valorização, ela vem de acordo com que os donos vão chegando e que as pessoas investem e assumem. Paragominas, por exemplo, hoje, né, com a chegada da agricultura, da soja, as terras valorizaram muito. O que a gente vê hoje de 20 anos, 25 anos atrás, existe uma diferença absurda. Ô, Mauro, deixa eu te falar, uma vez, conversando com o querido Eduardo Macedo Linhares, lá do Rio Grande do Sul, e o seu Eduardo falou para mim, ele tem lá uma longa história, né? Já gerações produzindo no campo, e eu me lembro bem ele falando, Carlão, eu vou falar uma coisa para você, a pecuária, ela não dá tanto dinheiro, mas é difícil o nego quebrar na pecuária, viu? Ele, eu estou contando essa história para você, e ele falava assim: o cidadão precisa fazer muito desaforo com o dinheiro para poder quebrar na pecuária. Ô, Mauro, então eu queria que agora você contasse um pouquinho essa história, porque você é um homem esforçado, né? Olha, realmente pecuária é uma atividade muito gratificante, é uma atividade muito segura. Para mim, eu acho que é uma das mais seguras que existem. Mas eu tenho um amigo que fala, rapaz, você gosta demais de carne, né? Mas eu falei, não, mas por quê? Eu gosto de carne, mas tem muita gente que falou, não, mas você comeu boi demais, é porque seu pai te deixou 10 mil boi e você, dentro de pouco tempo, comeu esses boi tudo. E realmente, mas eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? A pecuária, ela é uma atividade extremamente boa, extremamente coisa. Agora, eu fui um pecuarista irresponsável, né? Isso aí é diferente. Então, na
época era muito a questão de festa, né? Muito passeando. O que mais aconteceu? Quando foram as irresponsabilidades que com as quais eu fiz, né? Então, essas irresponsabilidades é que me levaram ao insucesso. E essa caminhada, né, do meu insucesso para o meu sucesso, ela foi muito fácil. Foi só quando eu virei a chave de mostrar que aquilo que tinha acontecido comigo foi fruto de uma irresponsabilidade. Foi fruto de festa, né? Muita festa, como se diz na gíria, sexo, droga e rock and roll. Então, era só isso que eu queria, só festa. E aí faltou responsabilidade, faltou maturidade. Então, deu no que deu. Mas, como eu fiz, o que eu botei na minha vida é o seguinte, eu passei, né, eu vim para cá em 92, tá? Em 82. Em 84, aí meu pai começou a me entregar as coisas. Em 95, eu quebrei, perdi tudo. Então, foram mais ou menos aí entre 10 e 11 anos de fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Então, eu falei, agora eu vou passar também mais 10 ou 11 anos fazendo tudo aquilo que é obrigado a fazer. Então, eu fiz tudo que eu queria, agora eu vou fazer tudo que é obrigado a fazer. E foi quando eu resolvi trabalhar mesmo. Então, só de trabalhar de uma empresa, trabalhar para uma pessoa administrando fazenda, eu comecei praticamente como vaqueiro e virei administrador de fazenda, foram 12 anos, foram de 95 a 2007. Então, aí foi um aprendizado muito grande, um aprendizado enorme. Desses 12 anos, quase 4 anos, eu passei tudo que eu trabalhava, tudo que eu ganhava, era para pagar contas que tinham ficado para trás, era receber o salário e pagar as contas que eu fiquei devendo. Então, aquilo me doeu muito, aquilo me machucou demais. E aí foi quando isso me ensinou muito. Então, tudo que meu pai tinha pelejado, e aí ele estava certo, falando que ele estava querendo me ensinar de graça e eu queria pagar para aprender, foi só nesse momento que eu fui entender o que era pagar para aprender. Aí eu aprendi mesmo a fundo o que era aquilo. Mas vamos deixar dessas coisas ruins, porque isso foi muito bom. Eu conto isso hoje com muita satisfação, com muita alegria, porque isso foi muito bom para mim. Eu acho que você contar isso para a gente é um negócio... de novo, você que está aí ouvindo aí agora essa história, é bom que a gente escute e é uma oportunidade. Se você quiser aprender com o Mauro Lúcio, é de graça. Agora, se você quiser pagar, também é problema seu, né, Mauro? Pois isso é verdade. Então, assim, é interessante você falar isso, Carlão, eu te agradeço, porque realmente eu virei um estudioso daquilo que eu faço. E eu estudo muito aquilo que eu faço, que é pecuária. Eu faço pecuária, sou apaixonado. Como você falou, eu sou filho e neto de pecuarista. Então, eu trabalho muito isso aí e eu sou um estudioso daquilo que eu faço. Então, hoje, eu tenho a oportunidade e a gratidão de poder levar isso que eu aprendi para as outras pessoas. E, assim como o meu pai falou para mim, hoje eu vejo muitas pessoas que eu pelejo para ensiná-las e elas não querem aprender, né? Elas querem pagar para poder aprender. E eu, às vezes, ensino de graça ou com um preço bem barato, mas as pessoas não querem, né? E eu tenho um amigo que eu trabalho para ele, presto consultoria para ele, de muitos anos, esse amigo é de longas datas, ele é teimoso comigo, ele me escuta muito pouco e tal, e eu fico falando para ele, eu falo, rapaz, mas você teima muito, você não podia teimar. E ele falou, não, mas é assim, é sabe? E eu, de vez em quando, eu falo para ele, olha, eu só fico com você
é para poder ver o quanto meu pai sofreu comigo. Porque meu pai falava para eu poder fazer de um jeito e eu não fazia, fazia o contrário. E, de repente, eu via que estava errado. Então, eu vejo hoje, eu falo com ele, né, para poder fazer de uma maneira e ele é contrário. Ele faz de outro jeito. Quando chega o final do ano, o negócio deu pouco lucro. Aí vamos puxar a roda, tá vendo? Tudo aquilo que ele fez diferente, aquilo deu errado. E aí eu falo para ele, eu só fico contigo por poder ver o quanto que meu pai sofreu na minha mão, porque ele chegava, falava para mim e eu não fazia, eu teimava com ele. Então, hoje eu tenho a oportunidade, né, desse aprendizado, de passar para as pessoas, de levar, e eu tenho muita satisfação em poder passar isso para as pessoas, para os meus amigos e para os outros pecuaristas. Ô, Mauro, deixa eu te falar, hoje, o que mais tem na mídia hoje, a gente está falando de produção, eu até aqui no Fala Carlão, outro dia conversei aqui com a Jaqueline aí de Paragominas, eu até contei a história para ela que eu já estive em Paragominas a primeira vez, em 1990, mais ou menos, foi na fazenda do Gastãozinho Carvalho Filho, aí numa época, e hoje a fazenda dele parece que virou aeroporto da cidade, ou seja, a cidade cresceu enormemente e eu acompanhei, de certa forma, as grandes questões, os grandes problemas que tinham na época. E uma coisa interessante, eu acho que aí desemboca nessa sua atuação, que você trabalhou para esse resgate pessoal, e isso acabou te levando aí para o Sindicato Rural de Paragominas. Eu lembro sempre uma questão, quando eu ouço falar, Paragominas tinha um grande problema, e parece que o trabalho que vocês fizeram foi, em vez de negar o grande problema que existia, falar assim, vamos ver qual é o tamanho dele e como é que conserta. É mais ou menos isso que aconteceu. Aí eu queria que você resgatasse um pouco dessa história, Mauro. Olha, Carlão, em primeiro lugar, só quero mencionar aqui, para não me perder, esses dois nomes que você citou. Um é o meu tio Gá, que ele é meu tio querido, né? Uma pessoa extremamente que eu adoro, amo de paixão. Tenho um amor muito grande para ele e ele foi uma referência. E desde essa época eu conheci o Gastão e conheci a Fazenda Boi Branco em 1984. Então, desde essa época eu convivi muito, muito com ele e ele era a sensação. O Gastão veio, né, e ele foi sinônimo de inovação por muitos anos aqui e trouxe uma pecuária moderna e ele tem um trabalho fantástico. Tá? E a outra é a doutora Jaqueline, que eu conheço demais o pai dela. O pai dela também é de Minas, a Jaqueline também é mineira, e a Jaqueline também fez um ótimo trabalho aqui à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Bom, passando isso aí, na verdade, Carlão, é isso que eu estou te falando. Quando a gente enxerga o erro, quando a gente vai atrás de consertar aquilo que nós erramos, as coisas ficam muito mais fáceis. A gente consegue melhorar e consegue evoluir muito mais rápido, né? Então, o Paragominas tinha um histórico aí de desmatamento, de serrarias, de carvoarias, e que isso foi importante na época. Tá? Uma das coisas que a gente tem que saber cada tempo ele é vivido, nós temos que viver a realidade de cada tempo. É muito fácil, hoje, com os mecanismos, com os conhecimentos, com aquilo que a gente tem hoje, a gente meteu o pau na década de 70, na década de 80, né, na década de 90, é muito fácil. Mas aquilo que nós vivemos naquela época era muito difícil. Aqui, a Amazônia, eu vou falar muito aqui do Pará, e principalmente de Paragominas, que é o que eu estou te falando, que eu conheço desde 1976, nós viemos para cá
com conhecimentos muito pequenos. Daqui da região, nós não conhecíamos nada, era zero conhecimento. O que nós trouxemos foi um conhecimento da região sudeste para aplicar aqui na região amazônica, que é completamente diferente. Então, assim, a chance de dar no que deu, ela era de 99,9%. Então, deu aonde tinha que dar mesmo. O que nós não podemos fazer hoje, ou em 2010, 2008, 2009, quando eu estava no sindicato, é a gente achar que a gente precisava de continuar nas mesmices, ou de só colocar a culpa no governo, porque o governo me convidou, porque o governo me chamou para desmatar, porque o governo fez isso. Ele fez aquilo naquela época e era o que era para poder fazer mesmo. Aquele tempo era para integrar, para não entregar. Hoje, nós temos que melhorar, nós temos que evoluir para crescer, nós temos que modernizar para melhorar. Hoje é a época disso aí. Então, assim, é cada época, né, da gente viver ela e saber ser o bom e ser o melhor daquilo que a gente tem para dar em cada época. Então, o que eu fiz à frente do sindicato, eu, assim como minha turma toda, foi de rever, saber os erros que nós tínhamos cometido, assimilar, aceitar e corrigir. Então, isso é o que nós tínhamos que fazer. Assim como hoje é o que eu faço. Então, assim, quais são os nossos problemas, quais são os nossos gargalos, aonde nós estamos errados? Então, assim, viver a realidade. Hoje, por exemplo, a questão do desmatamento, ela é uma questão fora de moda. Então, quando a gente vai falar em desmatamento ou querer fazer isso é contrário a tudo que o mundo prega. As minhas filhas, elas são filhas de pecuaristas, netas de pecuaristas, bisnetas de pecuaristas. Se você for falar com elas em desmatamento, elas vão achar ruim. Elas acham que não é para poder fazer. E elas são criadas na minha fazenda, olhando de jeito que eu faço, olhando. Então, não são porque elas são esquerdistas ou são comunistas. Elas enxergam o mundo de outra maneira. E essas pessoas é que vão ser minhas clientes. Então, por exemplo, eu tenho filhas que pensam nisso que têm 16 anos. Então, mais 5 anos, eu torço para ela estar andando pelas próprias pernas. Então, ela vai para o supermercado comprar aquilo que ela quer. E ela vai querer escolher aquilo que ela aprendeu. Então, por mais que eu ensinei para ela que eu sou bonzinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas ela tem o pensamento dela, e assim como toda uma geração, em que ela não quer, ela quer coisas modernas, ela quer coisas diferentes. Então, nós precisamos de ter essa consciência sobre os nossos clientes, sobre o futuro do mercado. Então, nós temos que ter um tempo para poder fazer essa mudança. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Se nós não procurarmos essa mudança, o mundo vai mudar. E nós ou vamos mudar, ou então nós vamos ficar fora. Então, é esse que é o trabalho que eu faço, é isso que eu quero ver e quero modernizar. Eu acho que pecuária, produzir carne, é a mesma coisa do que vários outros negócios. Então, vamos falar, a produzir automóvel. Então, você vê a evolução que houve no automóvel, ou a indústria modernizando para poluir menos, ou o produto que ela faz, que é um carro, modernizando para poluir menos. Então, nós temos que tratar que a carne vai ter que ser desse jeito também. O processo produtivo ele vai ter que ser um impacto menor no meio ambiente. É isso que nós temos que trabalhar e é isso que eu procuro. Então, assim, por exemplo, uma das maneiras mais rápidas que a gente tem é de aumentar a produtividade. Então, se nós temos um animal que levava 4 anos, vamos voltar para 2, para menos de 2. Se eu tenho um hectare que produz 100 quilos, 150 quilos, vão elevar isso para 1.000, para 1.200 quilos. Então, isso aí eu já estou minimizando o impacto no meio ambiente, porque eu estou produzindo muito mais na mesma área, muito mais em menos tempo.
Então, a minha visão é essa. Então, em vez de estar reclamando ou de estar... Porque o que eu vejo, a minha visão, eu não sou ambientalista. Não sou, eu sou um cara meu foco é produzir. Mas eu vejo que a questão ambiental é uma questão de mercado. Se eu não me adequar, se eu não melhorar, o mercado vai me expurgar. E eu não quero ser expurgado. Eu quero estar lá, eu quero estar coisa. Então, assim, a minha visão é toda em cima de mercado e em cima de melhorar a rentabilidade. Tá? Então, assim, eu quero que a pecuária seja igual ou melhor do que a soja, seja igual ou melhor do que a cana, seja igual ou melhor do que o eucalipto. É isso o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação é para isso, porque eu amo pecuária. Ô, Mauro, deixa eu te falar, você é um cara antenado aí e você está falando uma coisa que, na verdade, talvez, eu acho que, não sei se por quais motivos, né? Mas o agro parece que tem sempre uma tendência. Eu tenho um irmão que é empresário da área de indústria e tal, e ele, às vezes, ele me caçou um pouco, falando assim, por que vocês são tão... Ele diz que a nossa autoestima do agronegócio é baixa. A gente sempre acha que parece que o mundo não nos entende, né? E a gente... comunicação e aquilo que a gente fala não é comunicação, o que o outro entende é que é comunicação, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, e a gente está caminhando aqui para o final já do nosso programa, passa rápido, viu? Meia hora, mas ainda passa, assim mesmo passa rápido. Eu queria saber o seguinte, nessa crise, você mostrou que as crises elas ensinam bastante, né? E eu queria entender um pouquinho como é que foi a vida aí do Mauro Lúcio e da família dele nessa grande crise que a gente... que, na verdade, foi uma crise que se desenhou, o agro soube enfrentar isso bem. Você pegou sua família e levou lá para Marupiara. O que você aprendeu aí nos últimos 6 ou 7 meses? Olha, Carlão, parabéns pelo teu irmão, viu? Fantástico isso aí que ele falou, né? Crise de autoestima. E é realmente isso, às vezes, que nós vivemos, né? Toda hora nós mesmos achamos que nós somos um patinho feio. Isso. Que ninguém enxerga assim, que o mundo me olha assado e tal. E eu tenho isso muito como vitimismo, né? Nós temos uma sensação de sempre ser vítima, sempre ser vítima. E uma das coisas que eu aprendi muito é a gente ter autorresponsabilidade. Quando a gente trabalha a autorresponsabilidade, nós superamos tudo isso aí e nós melhoramos muito. E aí eu trabalhei muito isso, essa questão da autorresponsabilidade, muito nessa pandemia. E vou te falar, sinceramente, eu sempre fui, né, um apaixonado pela pecuária, mas nessa pandemia eu virei fanático. E hoje eu vivo, porque é o seguinte, a pecuária, né, é até uma coisa difícil da gente falar isso, é uma coisa chata, porque a pandemia ela só me trouxe coisas boas, porque eu tive a oportunidade de entrar para o meu negócio, de ir para dentro da fazenda, de levar minha família para lá e realmente ver que tudo que tinha de errado no mundo era feito pelo homem, né? Porque a natureza continuava linda, exuberante e tranquila do mesmo jeito. Então, eu vivi na fazenda, amanhecia, anoitecia, escutando os pássaros, vendo os animais, tudo vivendo do mesmo jeito e na maior tranquilidade. Eu só tinha uma realidade desse mundo trágico nosso quando ia na televisão, né? Que aí a gente ia saber realmente o que estava acontecendo. E não adianta a gente falar que a mídia leva isso, a mídia leva aquilo. A mídia leva a notícia, aquilo que acontece.
Tá? Se aquilo é ruim para mim, eu começo a falar mal da mídia. Mas se aquilo é bom para mim, eu começo a achar que é bom. Então, a mídia fala aquilo que ela vê, aquilo que acontece. Né? Então, assim, e eu, dentro da minha fazenda, eu conseguia ver aquilo que eu estava vivendo. Então, eu acho que é isso, aquilo que eu estava vivendo, que é o que eu preciso realmente de fazer transparecer. Então, eu preciso de trabalhar melhor, eu preciso de mostrar. Agora, a mídia está aí para mostrar o conteúdo que a gente tem. Se nós temos conteúdo bom, se nós temos coisas boas, ela vai mostrar isso. Ela não vai negar. Né? Agora, nós precisamos de ter conteúdo. O que a gente sempre tem é sempre reclamando, sempre achando que é o governo, ou a gente sempre acha um culpado. Né? E é essa coisa que teu irmão fala, que foi fantástico para mim, essa colocação dele. Então, o que eu vi, Carlão, nessa pandemia, foi que se a gente produzir mais, se a gente trabalhar mais, se a gente melhorar mais, a natureza, o nosso negócio, o negócio pecuária, ele é fantástico, ele te dá todas essas oportunidades. Então, cabe a cada um de nós melhorar, evoluir e ser eficiente naquilo que faz. Espetáculo, hein, gente? Olha, eu podia ficar conversando com você aqui mais umas 2, 3 horas, mas o canal do Boi, infelizmente, insiste que nosso programa tem que acabar com meia hora, viu, Mauro? Então, eu queria super agradecer aqui a sua presença. Você é sempre uma luz aqui para nós e sempre com uma lucidez, sabe analisar perfeitamente o momento que a gente vive. Então, só me resta agradecer imensamente sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão, viu? Carlão, olha, eu não tenho... Meu sentimento de gratidão por você é enorme, não só por hoje, por essa oportunidade que você está me dando hoje, mas por todas as oportunidades que você me deu no seu programa, na convivência com você. Você me dá a honra e me dá o prazer de eu trocar ideias com você, de conversar com você, né, e de ter a sua companhia. Isso, para mim, é uma gratidão enorme. Você é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. Tá? Então, eu fico muito satisfeito de você me dar essa oportunidade, não só agora, mas de sempre estar ao seu lado, de sempre estar falando com você. Te agradeço muito e quero que você venha aqui para poder me visitar, para poder ver um pouco do meu cantinho lá da Marupiara, e aí você vai realmente entender bem no fundo o que eu vivi e a paixão que eu criei, maior ainda pós-pandemia. É isso aí, pessoal. Esse foi o Domingão do Carlão. E se você segue a gente nas nossas redes sociais, se inscreve lá no nosso canal no YouTube. E, claro, você que acompanha a gente aqui todo domingo pelo canal do Boi, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu vejo todos vocês no próximo domingo. Mauro Lúcio, um forte abraço, super obrigado.